Olá, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Aqui quem fala é Luciano e hoje, a pedidos, eu vou estar iniciando uma série nova no nosso canal. Essa série vai falar sobre o Excel e pelo título aí você já deve estar sabendo mais ou menos o que é. O mínimo que você deveria saber do Excel. Ou seja, se você trabalha com Excel, se você se considera uma pessoa que trabalha com Excel, que mexe com Excel, o mínimo que você deveria saber. É claro que nós podemos aprofundar bastante no Excel, nós podemos mexer bastante, mas essa série de início, ela vai ser o mínimo, o que você deve saber para caso vá concorrer a uma vaga de emprego, coisas nesse sentido, ok? Então, vão ser aulas ou vídeos na faixa aí de 20 minutos a meia hora. Não vai ser um vídeo pequeno porque eu quero fazer uma série de 3 a 5 vídeos. E eu quero tentar colocar o máximo de informação possível sem cansar demais. Eu queria fazer um vídeo só, e esse vídeo teria em torno aí de 1h30 a 2 horas, mas eu resolvi dividir em 3 a 5 vídeos, porque aí fica menos cansativo e você pode fazer por etapas. Então vamos lá. Nós vamos estar começando agora, esse é o vídeo 1, tá? Assim que os outros vídeos forem ficando disponíveis, eu vou colocando o link na descrição. Então, se quando você estiver assistindo esse vídeo já estiver disponível os próximos, o link já vai estar na descrição também. Eu deixo nos cards aqui para você também estar sabendo, ok? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, ative as notificações, porque aí à medida que eu for postando os vídeos, você também vai sabendo e vai podendo assistir a continuação. Mas então vamos lá. Excel. Vamos lá para o nosso ponto de partida. Quando a gente fala em Excel, quando a gente trabalha com Excel, nada melhor do que a gente entender um pouquinho ele. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? É uma explicação bem simples. Lembrando que o Excel, ele é um editor de planilhas, tá? Ele pertence à empresa Microsoft, é a mesma produtora do Windows, e ele faz parte do pacote Office. A versão atual dele é a versão 365, então é nessa versão que a gente vai trabalhar, mas você pode estar utilizando versões anteriores, 2019, 2016, 2013, vai dar para fazer a maioria das coisas que a gente vai estar olhando aqui. Então não se preocupe quanto a isso, vai dar para você fazer muita coisa. Além disso, o Excel, ele também tem uma versão do Excel Online, o Excel Web. É uma versão mais simples, mas quem não tem a versão desktop instalada, ou se você não tem ele no seu computador, você pode estar utilizando a versão online também. E além disso, ele tem versões móveis para Android ou iOS, aí ela é bem resumida, é um pouco diferente. Pouco não, bem diferente do que está aqui. Se for o caso, mais para frente eu faço, caso vocês queiram, deixando aí no comentário, vídeos sobre essas versões para mobile, ok? Vamos lá então. Aí a gente tem a interface dele, mas daqui a pouco a gente vai ver isso no próprio Excel, tá bom? Vamos lá então. O que é que você tem obrigação de saber? Ah, eu trabalho com Excel, eu mexo com Excel. Beleza, o que você é obrigado a saber? Se a gente for pegar, primeiro, você deve conhecer a interface do Excel. Então, você é obrigado a saber o que é cada coisa, onde está cada coisa. Então, saber a interface, como que eu faço para salvar um arquivo, onde eu clico, o que são guias, o que é a faixa de opções. A gente tem que saber também a formatação básica. Então, eu preciso saber da formatação básica do Excel. Como é que eu formato, como é que eu formato uma planilha, como é que eu trabalho tudo isso. A gente precisa também aprender a formatar os números, trabalhar com a formatação de números, trabalhar com casas decimais, os formatos de data e muito mais. A gente precisa saber utilizar as fórmulas básicas, então o que é uma fórmula, como é que eu trabalho fórmulas, como eu insiro uma fórmula no Excel, como é que ele trata essa fórmula, a gente precisa saber além das funções. Então, esses 5 pontos são essenciais para você que quer trabalhar com Excel. Ou pelo menos, vamos supor que você não é um expert, não quer ser um expert, mas você trabalha com Excel no seu dia a dia ou vai precisar de trabalhar na empresa. Isso daqui é o mínimo que você tem que saber. É claro que nessa série de vídeos eu vou estar colocando isso, mas essa série pode se tornar uma série bem maior caso vocês queiram. É só ir nos comentários falando alguma coisa que você trabalha, alguma coisa que você quer aprender e nós vamos colocar muito mais dicas também mais para frente. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai ver então é a interface do Excel. O que é a interface? A interface do Excel é a cara dele. Então quando a gente fala em Excel,
a gente está falando desse bichinho aqui. Então, aqui eu estou no Excel já. A interface dele é bem simples, tá? Eu pus aqui, você está vendo que eu estou no Excel 365, então estou na última versão, é a versão para assinatura dele, tá? Eu utilizo assinatura anual, então todo ano eu renovo e estou sempre com ele atualizado. Mas vamos lá, vamos conhecer a interface do Excel. Então vou clicar aqui, ó, eu tenho aqui, já explico o que é isso aqui embaixo, mas vamos lá na nossa interface. Quando a gente fala em interface do Excel, o Excel ele trabalha com tabelas. Então é a coisa que você logo de cara vai bater o olho e já vai ver. Opa, isso daqui é a tabela do Excel. É uma tabela. Ótimo. Mas vamos entender um pouquinho essa interface. Eu coloquei aqui alguns itens para a gente, tá? Como colunas, linhas, planilhas, mas vamos começar logo lá de cima. Então eu tenho aqui, ó, essa primeira parte. O que é isso? Isso daqui é uma barra de acesso rápido, tá? Então, uma barra. Isso é o acesso rápido. Então, no caso aqui, eu posso colocar alguns itens que eu mais uso. E olha o que eu gosto de deixar aqui, ó. Eu gosto de deixar a opção de salvamento. Por quê? Aprenda de uma vez por todas a salvar os seus itens, a salvar seus arquivos. Não importa se eu não terminei ainda, mas uma dica muito boa é, sempre que você for trabalhando, vá salvando as suas planilhas, seus documentos, o que for. Sempre vá salvando, não deixa para salvar só depois que terminou. Para caso aconteça qualquer problema, você consiga tá revertendo isso, tá trazendo esse arquivo de volta. Aqui nós temos desfazer, refazer, mas isso a gente vai ver mais para frente. O arquivo que eu estou editando, então eu estou editando uma pasta, porque o Excel chama o arquivo de pasta, tá? É o vídeo 1 do curso de Excel, a barra de pesquisa, a conta que eu estou logado, a opção aqui para faixa de opções e caixa, para faixa de opções que eu posso poder estar trabalhando. E uma coisa, tá, gente? Essa série de vídeos eu não vou fazer edição. Eu vou estar batendo um papo com você. Então, às vezes vai ter um errinho, uma bobeira aqui, outra ali, mas a gente contorna isso. Eu não quero fazer edição para você ver tudo acontecendo, os erros que forem acontecendo, para que você tenha a noção do dia a dia, o que acontece com o Excel. Vamos vir aqui, também você tem os botões de controle da janela, minimizar, maximizar ou restaurar e fechar. Essa faixa de opções aqui, eu posso estar recolhendo essa parte aqui do Excel. Então, eu tenho aqui, ó, 3 opções. Ocultar a faixa, quando eu faço isso, ele tira a barra de título, tá? E aí deixa sem guias, sem faixa de opções. Se eu clico aqui de volta, eu posso mostrar apenas as guias. Então, isso daqui, ó, a gente já está aprendendo agora que são as guias. Essas guias são os locais onde eu deixo, onde eu acesso as opções. Por exemplo, eu quero inserir alguma coisa. Eu clico aqui, ó, como ela está mostrando aqui para a gente só as guias, quando eu clico, ele pode recolher ou mostrar. Então, estou editando minha planilha, quero abrir aqui, estou nessa opção, clico, aí ele mostra para mim o que a gente chama de faixa de opções. Ó, então tem aqui todas as opções. Ok, isso é muito bom quando você está com a tela menor ou quer aproveitar ao máximo a sua tela, a sua janela, a área de trabalho, tá? A opção normal, que todo mundo geralmente usa, é mostrar guias e comandos. Então, mostrar a faixa de opções aqui, sem problema nenhum. Você pode utilizar também, eu vou pôr até aqui, ó, Ctrl mais F1. Então, Ctrl mais F1, quando eu aperto esse atalho, ele também pode estar recolhendo essas guias, tá? Então, você tem essa opção, pode recolher as guias quando a gente tem, quando a gente clica Ctrl mais F1, ok? Bom, como é que funciona? As guias, quando eu clico em qualquer guia aqui, ele me abre as opções, os comandos para aquela guia. Então, isso é bem simples, a gente já está entendendo como é que é isso na interface. As opções que a gente tem aqui, elas são separadas por grupos. Então, se você olhar aqui, nós temos grupos. Eu vou voltar lá para a página inicial, que é onde ele começa. Se a gente olhar aqui, ó, eu tenho, por exemplo, área de transferência. Então, tudo aqui é referente a copiar, colar, pincel de formatação, parte de fontes. Então, eu tenho agrupado os itens, ou seja, as funções, os comandos que eu quero trabalhar. Além disso, eu tenho logo aqui embaixo a caixa de nome. Então, nota que onde eu clico, eu estou automaticamente selecionando uma célula, certo? E aí, quando eu clico nela, olha aqui, ele me dá o nome dessa célula, porque no Excel cada célula tem nome.
E o nome dela é a junção da letra com o número. Então, C3. Eu olho aqui, C3. Logo aqui também eu tenho a nossa barra de fórmulas. Então, essa barra de fórmulas, a gente vai ver isso no decorrer, ele me mostra o conteúdo da célula ou a fórmula que foi aplicada para chegar naquele conteúdo, certo? No caso aqui, ela está vazia porque eu não tenho nada. Mas se eu clicar aqui, ó, ele vai me mostrar que aqui dentro está escrito célula. Então, por quê? Eu escrevi esse valor aqui, eu escrevi esse nome aqui, perdão. Eu escrevi esse nome aqui e ele, a hora que eu clico aqui dentro, ele me mostra que tem isso escrito. Se for uma fórmula ou uma função, ele vai me mostrar aqui qual a fórmula ou função eu utilizei. Aqui a gente tem as colunas. O Excel ele tem mais de 16.300 colunas e ele tem mais de 1.048.000 linhas, ok? Então você tem aqui da coluna A até a coluna XFD, então tenho da coluna A até a coluna XFD e tenho da linha 1 até a linha 1.048.576. Então eu posso aqui utilizar todas essas linhas e colunas para poder criar a minha planilha, a minha tabela. Nós temos aqui as linhas, então as linhas são numeradas e as colunas elas têm letra. Então as colunas começam A, B, C, a hora que termina no Z, começa a B, a C e por aí vai. Nós temos aqui também, ó, esse botão aqui que a gente pode clicar quando a gente quer selecionar a nossa planilha inteira, ó, tá ok? Quando eu clico na letra da coluna, eu selecionei a coluna inteira. E quando eu clico na linha, eu selecionei a linha inteira. Para a gente selecionar qualquer linha, basta você estar clicando, qualquer célula, você pode estar clicando e aí você seleciona a célula que você quer trabalhar. Ou eu posso selecionar um intervalo de células. Se você quiser selecionar mais de um intervalo, seleciona a primeira, aperta a tecla Ctrl, segura ela e seleciona o restante. Então, posso estar selecionando um intervalo, não juntos, eles estão separados, tá? Vários intervalos diferentes. Você também pode estar selecionando só clicando e arrastando. Nota sempre que a primeira célula onde você começou a selecionar, ela vai ficar em branco, ok? Aqui embaixo nós temos as planilhas, eu tenho várias aqui, que são os assuntos que a gente vai estar tratando no decorrer desses vídeos, tá? Então, a gente tem aqui, nós estamos falando da interface, eu estou com a planilha interface aberta. Eu posso estar criando planilhas, eu posso estar criando quantas eu quiser aqui dentro, entre aspas, né? Então, eu posso estar criando várias planilhas aqui dentro e posso estar renomeando, mudando, trabalhando ela sem problema nenhum. Se eu criar uma planilha, um problema que eu vou ter é se eu excluir ela, eu não consigo desfazer, ok? Então, vamos supor que eu criasse uma planilha aqui. Olha esse botão. Esse botão aqui ele vai me criar uma nova planilha. Então, cliquei, criei uma nova planilha, olha só. Criei uma planilha aqui e essa planilha ela é separada das demais. Então, posso criar aqui a planilha que eu quiser, mas se eu quiser, eu posso utilizar ela junto com as outras para buscar valores, cálculos, posso fazer elas interagir, trocar informação sem problema nenhum. O que eu falei, por exemplo, se eu vier aqui, botão direito e excluir a planilha, eu não vou poder recuperar ela, tá? Então, você tem aqui, quando clica com o botão direito aqui, várias opções que você pode estar trabalhando. Excluir, renomear, copiar ou mover essa planilha, exibir o código dela, proteger essa planilha, mudar a cor. Então, você tem várias coisas que você pode estar fazendo aqui, tá? Eu vou excluir por enquanto. E aí, vamos voltar lá para a interface. E aí eu tenho aqui as planilhas, posso estar selecionando o que eu quiser trabalhar. E aqui do lado a gente tem a barra de rolagem. Então, você pode rolar tanto na horizontal quanto na vertical, sem problema nenhum a sua planilha. Eu tenho aqui também alguns modos de visualização e o zoom. Zoom mais ou zoom menos. Então, nota que eu estou com um zoom de 200% aqui, justamente para você poder visualizar bem a nossa planilha, a nossa tabela, tá? Você pode diminuir ou não, basta clicar no mais ou no menos, ou se você segurar a tecla Ctrl e rodar a bolinha do mouse, você consegue estar aumentando ou diminuindo o zoom, ok? Então, o que a gente viu aqui foi a interface da nossa planilha. Agora, o que a gente vai fazer? Vimos a interface. O que a gente vai ver?
a gente vai ver a formatação básica. Então, nós vamos trabalhar agora a formatação básica de uma planilha. Para a gente trabalhar essa formatação básica, vamos voltar lá no Excel. A gente vai vir aqui nessa planilha formatação. Eu já tenho alguns dados aqui pré-colocados, então, para a gente ganhar tempo, eu coloquei alguns itens aqui. Eu estou com a planilha sem nenhum tipo de formatação por enquanto. E para que a gente coloque qualquer valor, basta você vir e digitar. Só que digitar de maneira correta, né? Então, vim aqui e eu posso digitar. Digitei, ele já vai ter ali naquela célula, olha só, célula I4. Então, nota que o I aqui ele está selecionado e aqui também está. Então, I4 é a célula e lá dentro tem receitas. Eu vou deletar isso porque nós já temos os nossos dados certinhos ali. E o que eu vou fazer? Eu vou começar a formatar. Primeira coisa é a gente, quando for formatar, tenta fazer a sua planilha o mais profissional possível. Muita gente gosta de colocar cor exuberante, cor muito... vamos brincar, aquelas cores bem chapadas, colocar rosa, verde. Coloca cores, vamos dizer, mais neutras nas suas planilhas, tá? Não que você não use cores, mas, por exemplo, uma menina gosta muito de planilha rosa, tá? Então, tenta usar de uma forma que não vá ficar sobrecarregando a planilha. Tenta usar uma formatação bem profissional. Nós vamos aprender a fazer a formatação aqui de uma forma mais profissional e mais básica, tá? Porém, você vai poder utilizar para qualquer planilha que você quiser. Primeira coisa que nós vamos aprender eu tenho aqui a minha coluna. Se eu quiser aumentar ou diminuir a largura dela, eu faço isso aqui em cima. Então, olha só onde está o meu mouse. Eu vou fazer aqui. Eu não posso fazer aqui embaixo, tá? Não posso fazer nessa parte aqui da planilha. Eu tenho que fazer aqui no cabeçalho, onde estão as colunas. Então, vamos fazer esse primeiro aqui, ó. Eu vou olhar tudo que está na coluna A e eu vou encaixar. Se eu clicar 2 vezes, ele vai procurar o maior texto que tem e vai encaixar para mim a coluna naquele tamanho. Só que olha aqui, eu tenho um título aqui em cima. E esse título é maior do que todos os meus itens para baixo? Opa, não é maior do que esse último. Então, até que nós demos sorte. Mas se fosse maior, eu poderia vir aqui, ó, e diminuir. Clicar e arrastar, diminuindo ou não. Eu vou descer aqui um pouquinho, vou usar essa daqui como referência, que é o maior, tá? Então, olha só, posso aumentar ou posso diminuir. Beleza. Feito isso, como é que funciona? De que forma que funciona aqui? Eu vou aumentar. Vou pegar esses valores aqui também. Então, eu quero que esses dois aqui tenham o mesmo tamanho. Não é muito legal você vir aqui pôr esse desse tamanho, pôr o outro maior. O ideal é você achar dentro da sua planilha uma formatação que atenda várias colunas, vários itens, tipos de dados, para ela ficar o mais harmônica possível, tá? Então, por exemplo, se eu quiser colocar as duas no mesmo tamanho, eu posso vir aqui, seleciono a coluna B, arrasto até a coluna C e coloco no tamanho que a coluna C vai trabalhar, ó. Então, eu coloquei agora, ao mesmo tempo, as duas do mesmo tamanho. Então, ficaram as duas do mesmo tamanho. E aí eu consigo estar tendo um visual melhor, mais atrativo, certo? Agora, como é que a gente vai fazer? Se você precisar aumentar a altura da linha, vamos supor, vou aumentar aqui a altura dessas linhas também para ficar mais legal. Então, eu vou acessar de baixo para cima. Vou começar aqui no 34, vou selecionar e vou subir aqui. Cheguei lá em cima na 1. Então, olha que eu selecionei de baixo para cima, selecionei toda a linha. Se eu for lá no final, ó, lá no XFD, ele selecionou até aqui. É claro que eu perdi a seleção porque eu movimentei, tá? Mas eu vou voltar e vou fazer novamente. Então, cliquei daqui. Ok. E agora eu vou aumentar. Vou aumentar aqui um pouquinho, tá? Selecionei. Agora, olha só o que eu vou fazer. Primeira coisa, eu quero selecionar toda a minha tabela, da primeira à última célula. Eu tenho aqui os alinhamentos horizontal e alinhamento vertical. Eu vou trabalhar com alinhamento vertical ao meio, certo? Eu vou mexer aqui nesse valor, eu vou alterar ela, ó. Coloquei ela maior um pouquinho, vou mexer nesse dado aqui, nessa célula aqui para você ver como é que funciona. Eu tenho alinhamento superior, meio e inferior. Do mesmo jeito que eu posso trabalhar esquerda, centralizado e direita.
Então, estou trabalhando meio, centralizado e direita, inferior, meio e superior. Esquerda, centralizado, direita, superior, meio, inferior, certo? Ok, então você pode estar trabalhando sem problema nenhum com essa formatação. Deixa eu só ver aqui a altura da linha para colocar, retornar outra, 30 pixels. Então, vou vir aqui, vou retornar para 30 pixels. Vou voltar aqui para o meio. Esses dois itens aqui eu quero eles centralizados. Os da receita, os itens aqui eu vou deixar todos alinhados à esquerda, então eles estão alinhados à esquerda. E esse primeiro item aqui eu vou fazer o que a gente usa muito, que seria mesclar e centralizar. Então, o que é mesclar e centralizar? Mesclar e centralizar é quando eu pego uma célula, eu vou precisar que esse dado aqui ocupe todo esse espaço. Eu posso estar fazendo aqui em mesclar e centralizar. É a única forma? Não, mas é a forma mais usada que a gente tem. Existe uma outra formatação que em vídeos futuros eu posso colocar, que a gente não mescla, mas você consegue ocupar todo esse espaço, tá ok? Então, vou vir aqui, mesclei, agora olha só. Não existe, quer dizer, existe, mas ele não vai aparecer a célula C1, nem a célula B1. Eu tenho aqui A1, que tomou o lugar do B1 também, do C1. Então, daqui até aqui fica como célula A1. Ótimo. Então, mesclei. Posso mesclar várias? Não. Se eu fizer aqui, ó, vamos supor que eu queira mesclar isso daqui. Cliquei em mesclar. Automaticamente já me fala, a mesclagem da célula só preserva o valor da célula superior esquerda. Se eu fizer isso, ó, ele vai pegar, mesclar tudo, ou seja, transformar tudo aqui em uma só, e vai pegar o valor que está em primeiro lugar aqui, ou do lado esquerdo, caso seja uma linha, tá? Então, no caso, você não deve estar mesclando células que contenham vários valores. Então, se eu tenho 5 células e as 5 têm valores, ele vai preservar o valor só da primeira. Beleza, feito isso, agora vamos estar formatando o restante. Eu quero também pegar essas receitas aqui, mesclar. Ó, posso selecionar a tecla F4. Então, vou até escrever aqui para a gente, ó. F4. A tecla F4 serve para repetir a última formatação, o último comando que eu fiz. Olha só, eu vou vir aqui, seleciono, aperto F4. Vou de novo fazer isso, aperto F4. Eu não precisei voltar aqui no mesclar, certo? Ele fez sozinho. Vou apertar F4. Então, a célula F4 faz isso para a gente. Então, a gente consegue estar fazendo vamos dizer assim, como se seria ele repetir o último comando que a gente fez. Isso é muito útil. Ou eu poderia também selecionar, aperto o Ctrl, que nós vimos quando a gente viu a interface, e vou selecionando outros locais e faço a mesclagem. Sem problema nenhum, poderia fazer assim também, tá? Feito isso, nós já colocamos aqui com a largura nossas colunas, já colocamos os itens mais ou menos na posição. Agora, o que a gente vai fazer? Essas linhas aqui que estão maiores e não tem nada, eu vou selecionar elas. Ó, selecionei a linha 2, nota que eu não cliquei aqui, eu cliquei aqui, tá? E aí, eu vou vir na linha 8, aperto o Ctrl, cliquei. Vou descer mais um pouco, aperto o Ctrl, clico na 19. Cliquei na 27 e cliquei na 32. Então, nessa tabela aqui, ó, eu selecionei as linhas que eu quero mudar. Por quê? Quando eu diminuir a altura dessa primeira linha aqui, ó, todas as outras ficaram com a mesma altura. Então, eu ganho em produtividade. Eu estou ganhando em produtividade aqui. E aí, fica legal da gente trabalhar. Feito isso, agora eu vou formatar normalmente. Eu vou formatar mais aqui em tons cinza. Então, para que você tenha a noção, eu vou estar formatando ela mais ou menos desse jeito que você está vendo aqui, tá? Então, vamos voltar lá. Eu vou utilizar aqui o fundo, então cor de fundo e cor da fonte. Não vou trabalhar com tipo de letra, negrito, itálico, porque isso você já conhece lá do Word, essas coisas. Se você não conhece e quer aprender mais sobre formatação, tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card, são vários vídeos inclusive, que trata do Word, tá? E lá eu falo muito de formatação de fonte, essas coisas que você pode estar utilizando lá, tá? Então vou deixar aqui no card, aqui em cima, falando sobre isso. E aí, no caso, se você tiver qualquer dúvida ou
quiser ver um pouquinho de formatação, porque a formatação é básica nos pacotes do Office, Word, Excel, PowerPoint, a formatação de letras, negrito, itálico, tamanho de letra, essas coisas é tudo igual, então pode estar vendo lá, tá? Aqui a gente vai ganhar tempo para trabalhar realmente com Excel. Vou pegar aqui, vou pôr uma cor, eu quero colocar uma cor mais escura. Letra é aqui, então vou colocar a cor branca. E vou colocar um negrito, é um título, vou colocar branco. Agora aqui, ó, eu quero uma letra, uma cor um pouco mais claro, certo? Vou utilizar essa cor aqui. Também vou trabalhar negrito. Vou estar ensinando para vocês uma dica muito útil, que é a gente trabalhar com pincel de formatação. Eu poderia selecionar vários e fazer a formatação de uma única vez, ou achei o que eu queria aqui, o que eu faço agora? Se você vier aqui no pincel de formatação e clicar uma vez, nota que ele selecionou. Eu posso vir aqui embaixo, clicar, ele vai aplicar a mesma formatação. Então, eu consegui fazer a mesma formatação aqui dentro. Ótimo, beleza. E se eu quisesse aplicar em vários lugares? Você clica duas vezes. Vou clicar duas vezes. Vou vir aqui embaixo, ó. Aqui eu tenho e só. Então, eu tinha que fazer a formatação. Se eu fosse clicando em outros lugares, ó, ele vai copiando aquela formatação. Até quando? Até eu apertar a tecla ESC. Apertei a tecla ESC, ele foi lá e parou de copiar a formatação. Eu vou dar um Ctrl Z aqui, ó, para ele desfazer essas últimas. Ok. Então, a parte do título já está ok. Vou colocar aqui agora a parte das receitas. Também vou colocar em negrito e vou centralizar tudo aqui, ó, porque essa receita aqui eu também quero centralizada. E a cor que eu vou usar no fundo é uma cor um pouco mais clara, certo? Vou usar essa cor aqui. Então, olha só, já está começando a tomar uma forma. E eu vou selecionar aqui, vou clicar duas vezes no pincel de formatação, vou fazer isso aqui, ó. Olha só que legal. A gente ganha muito em produtividade. Você deixa muito mais rápido. Aqui está ok, data de vencimento. Essa data de vencimento aqui está maior, então vou fazer o seguinte, ó, vou abrir aqui e vou fazer isso. Pronto. Uma dica, quando a gente está fazendo formatação, eu vou fazer uma coisa, ó. Vou vir aqui em arquivo, vou vir na opção imprimir, e ele está me mostrando aqui, ó, como que vai ficar essa tabela dentro de uma folha, se eu fosse mandar imprimir. Quando eu volto, olha só, ele me mostra essa linha pontilhada. Essa linha pontilhada é o limite do papel de uma folha. Então, aqui termina uma folha, aqui tem outra. Então, se eu tivesse itens aqui e aqui, ele iria imprimir primeiro essa parte, depois uma outra folha imprimir o que está do lado de cá. Então, olha o que a gente pode fazer. Eu poderia aumentar aqui, ó, e aumentar um pouquinho mais essas duas, para que elas ocupem todo o espaço que eu tenho no meu papel. Agora, olha só, está aproveitando o melhor tamanho possível, tá? Beleza, já fizemos as duas partes que a gente precisa. Agora, eu quero fazer o seguinte, eu tenho linhas de totalização. Então, eu quero, na linha de totalização, também ter essa mesma formatação aqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu posso copiar e colar aqui essa formatação, mas eu vou fazer novamente para a gente poder estar aprendendo e retendo essa informação. Vou selecionar, vou vir aqui, clico, ó, negrito. Como é valor e essa data aqui eu não vou precisar dela de novo, eu vou mesclar isso daqui. Mesclei, centralizei. Vou poder copiar? Vou, mas eu vou fazer novamente só para a gente ir aprendendo a utilizar isso, ó. Então, estou repetindo o processo. Vou fazer aqui também. Então, estou repetindo o processo para que a gente consiga estar... Opa, não posso centralizar, mesclar ali não. Mesclar é só essas duas aqui. Gastos adicionais. Deixa eu só copiar essa formatação e aplicar aqui. Isso. Vou copiar essa formatação agora e vou aplicar aqui, para a gente ganhar tempo. Pronto. Então, opa, é aqui e aqui. Se você olhar, ó, tá mesclado, então ele copiou a formatação sem problema nenhum. Agora nós vamos trabalhar com a borda. Então, borda, quando eu clico, eu tenho aqui as bordas. Você tem todas as bordas, que você vai aplicar a borda em todos os locais, e bordas espessas, ou você pode inclusive fazer a formatação de bordas
de uma forma mais elaborada. A gente tem um menu que tem muito mais opções, mas nós vamos trabalhar com esse daqui, é o que a gente falou. O básico do Excel que você precisa saber. E aqui dá para trabalhar normalmente. Mas, quando você tem isso daqui, a gente chama isso de linhas de grade. Isso não são bordas. Então, se eu quiser ter bordas, eu vou vir aqui, ó, e eu consigo ter bordas. Borda inferior, superior, todas as bordas. Eu vou pôr todas as bordas aqui, ó. Cliquei, nota só. Ah, ele está azul porque eu utilizei agora mesmo essa cor, tá? Então, tá aqui a cor. Deixa eu só mudar a cor para preto aqui, ó. Cor da linha automática. Então, deixa eu clicar novamente. Ah lá, linha preta. Se eu selecionar e colocar, por exemplo, borda inferior, cliquei. Olha só, ele colocou a linha embaixo. Então, a gente consegue aqui estar colocando as bordas, está colocando as linhas. Eu vou selecionar, vou excluir isso daqui porque eu não vou utilizar mais e vou começar a colocar as bordas. Nesse primeiro aqui eu vou colocar a borda mais grossa. A gente chama bordas, aqui no Excel ele fala bordas externas espessas, ou seja, você vai pegar só as bordas que estão em volta, tá? Então, bordas externas. Vou selecionar aqui. Vou primeiro colocar todas as bordas e depois a borda externa. Olha como é que ele ficou. Então, ele já tem a formatação. Se eu quisesse fazer as bordas diferentes ou cor diferente, poderia também, tá? Só que para isso, eu teria que fazer de uma outra forma. No caso aqui, eu viria aqui e viria na opção mais bordas. Quando acontece mais bordas aqui, o que eu falei para vocês, ó, eu tenho essas opções. Eu poderia, por exemplo, eu quero mexer só nas bordas de dentro aqui. Posso clicar aqui. Poderia colocar uma cor diferente. Vou colocar aqui uma cor para minha borda, um cinza. E quero mexer só nas bordas internas. Nota que ele mexeu aqui. Quero um cinza mais claro? Clico. Borda interna. Ó, ele mudou aqui. Vou dar OK. Olha só como ele ficou agora. Então, posso estar fazendo sem problema nenhum essa formatação. E eu posso, inclusive, ó, eu vou selecionar aqui. Vou descer, aperto o Ctrl e seleciono aqui também. Então, olha só, estou fazendo toda a parte de seleção aqui, certo? Vou apertar Ctrl 1, que é a mesma coisa de vir aqui e aqui. Ctrl 1, tá bom? Vou pegar, primeiro, fazer o contorno. O contorno eu peguei a borda mais grossa, cor automática. Agora eu vou fazer a borda interna. Cliquei aqui, vim na cor e apertei borda interna. Nota que ele já fez para mim, cliquei. Tudo que estava selecionado já tem a formatação. Então, consegui fazer toda a formatação da forma que eu precisava. Então, nós conseguimos fazer toda essa formatação da maneira que a gente precisava. Então, olha só. Eu selecionei aonde eu queria e fiz, depois da seleção, fiz a formatação. Ele vai lá e aplica em cada seleção daquela para mim. Como a seleção tinha sempre uma linha em branco entre elas, aconteceu dele entender que aquela linha era como se fosse um separador. Então, nós aprendemos aqui a fazer o quê? A formatação básica de uma célula, tá? No caso aqui, quando a gente fala em formatação, utilizando a parte de bordas, a parte de formatação de cor de preenchimento, cor da letra. Aí, no caso aqui, nós fizemos também negrito, nós colocamos aqui a mesclagem, alinhamento. Então, são formatações básicas que você pode estar utilizando. E, se você não conhece, vai tentando, vai brincando, que você vai descobrindo muito mais coisa, tá? Inclusive, a gente tem, e nós vamos ver isso mais pra frente, não vai ser nessa série básica, e depois, quando a gente entrar em alguns vídeos um pouquinho mais elaborados, a gente tem formatações como tabela, formatação condicional, poder trabalhar com estilos, a gente pode trabalhar com muita coisa nesse sentido, tá ok? Bom, vamos voltar lá. Agora nós falamos da formatação básica, então nós trabalhamos com a parte de formatação básica. Agora nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer a formatação de números. Então, para encerrar esse vídeo, essa primeira parte, a gente vai trabalhar com a formatação de números. Lembrando que nós estamos trabalhando com alguns vídeos. Falei para vocês de 3 a 5 vídeos para esses vídeos de Excel básico. É como se você estivesse fazendo um curso, tá? Mas eu quis fazer ele menor, mais condensado, mas que você consiga estar vendo tudo que você precisa para trabalhar basicamente com Excel, certo?
É claro que se você quiser aprofundar, aí você pode seguir depois com os nossos outros vídeos que nós vamos colocar. Mas vamos lá então, formatação de números. Formatação de números, eu já deixei pronta aqui a nossa planilha, já com alguns dados, tá? Então, olha só, eu já tenho aqui, além dos valores, além daqueles dados, os valores, valor e data. Então, eu coloquei aqui algumas datas já de 2021, que nós estamos no início de 2021, quando eu gravei esse vídeo. Se você estiver vendo ele mais para frente, não vai mudar muito do que a gente está fazendo aqui, tá? E outra coisa, se você tiver com as versões mais antigas do Excel, vai ser da mesma forma. Então, eu entrei com o valor aqui, olha só. Quando você vai trabalhar com números, então pus ali 1580. O Excel identifica automaticamente que isso daqui é um número. Diferente de quando você digita um valor. Pus aqui salário, por exemplo. Aqui era uma formatação que já tinha aqui, tá? Vou até tirar isso. Ah, sim. Aqui agora que eu estou lembrando. Aqui eu tinha um outro exemplo que eu fiz em um outro vídeo, mas é tranquilo, que eu aproveitei essa tabela, trouxe de lá, ela já previamente formatada. Então, no caso aqui, ó, se eu digitar um valor aqui, geralmente o texto ele vai estar vindo aqui, ó. Então, o que que é isso? O que que é que ele traz aqui? Ele traz o texto do lado esquerdo e o número do lado direito, certo? E os números, por exemplo, se eu tentar colocar casas decimais aqui, por padrão, o Excel não vai colocar casas decimais, aí eu preciso formatar. E a gente tem aqui, ó, esse grupo que é o quê? É a formatação de números. A formatação de número, ou seja, quando você coloca o número, automaticamente o Excel entende que ele é um geral, um item geral, uma formatação geral. O que? Não tem formato específico. Então, aqui ele está esperando que você fale para ele como que ele vai formatar ou vai deixar o número desse jeito, tá ok? Então, no caso aqui, eu tenho várias formas para poder estar formatando o número. Isso, ele não abrange só número, também datas, hora. Então, você tem várias formatações, tá? Então, vamos supor que eu quero formatar isso, eu quero esse número aqui, mas quero ele com casas decimais. Se você tentar colocar vírgula 00, ele não vai aceitar. Então, olha lá, 1580. Ele tem casa decimal? Não, não tem. Como é que você coloca? Você tem aqui, ó, duas maneiras, ou várias maneiras, mas as duas mais simples é você trabalhando com aumentar casas decimais ou usar separador de milhares, tá? Só que a formatação deles são diferentes. Casas decimais, quando eu clico aqui, ó, automaticamente o Excel já aplica uma casa decimal. E aí eu posso estar colocando várias. E nota que ele mudou aqui o padrão para número. Não é mais sem formatação, não é geral. Agora ele encara aquilo ali como um número, tá? E eu posso aumentar ou diminuir as casas decimais, certo? Inclusive, quando eu venho aqui, especifico o número sem casas decimais, vamos supor que eu coloco 1580,5. Ele vai arredondar para 1581 ali, certo? Ele não aceita mais a casa decimal. Ué, mas como é que eu faço? Você pode vir aqui e clicar aqui, olha, automaticamente ele já colocou para você o número número novamente. Clicou. Então, essa é uma das formas. Se eu quiser duas casas decimais, sem problema nenhum. Agora, vamos supor que eu digitasse 1580,05. Aí o Excel vai deixar as casas decimais. Por quê? Porque toda vez que você tiver vírgula e tiver um número maior do que zero no final, ele deixa aquilo dali. Então, 1580,50. Ele vai deixar esse vírgula 50? Não. Ele vai deixar vírgula 5, porque ele desconsidera aquele zero, tá? Mas se você vier aqui digitar 1580,555321, por exemplo, um número qualquer de casas decimais, ele vai deixar, tá? Você muda isso aqui, ó. Você pode aumentar ou pode diminuir as casas decimais aqui também, tá? Bom, outra forma, a gente pode estar usando aqui o separador de milhares, onde ele já coloca o ponto da milhar, vírgula e as casas decimais. Automaticamente já coloca. E ele usa aqui um espaçamento, um recuo do lado direito, tá? Então, essa função aqui, ó, vai formatar ele como número contábil. Então, ele vai estar sendo utilizado como número contábil. A diferença para esse daqui é que aqui, ó, ele coloca a formatação e coloca também o símbolo que a gente quer trabalhar. Então, no caso aqui, eu estou trabalhando como reais, 1580 reais. Inclusive, aqui, ó, você tem real
dólar ou euro. Vou clicar aqui, dólar, euro. E você tem mais formatos contábil. Então, posso vir aqui e posso escolher qual formato contábil que eu quero, certo? Então, você pode estar colocando sem problema nenhum. Eu vou voltar ele para real, certo? Se eu não quiser esse símbolo aqui, eu posso vir aqui, clicar e pronto, certo? Vamos lá, então, eu vou excluir essas linhas aqui, ó. Selecionei as duas, a linha não, perdão. Vou excluir essas células, selecionei as duas colunas, vou clicar com o botão direito e vou vir na opção excluir. Ótimo, já excluí aqui. Vamos formatar esses números? Selecionei aqui, clico aqui, ó. Ele já formata para mim. Vou repetir, ó. Selecionei. Agora eu vou apertar o F4. Ó. Se eu quiser, posso apertar o F4 ou clicar aqui de novo. Lembrando, qual é a diferença se eu apertar aqui? Ele vai colocar para mim o símbolo de real. Então, aqui eu posso deixar com ou sem. Quando que eu deixo? Você pode deixar, mas não tem muita lógica, a não ser que você tenha uma planilha onde você lida com valores em real, valores em dólar. Mas aqui, como a gente está fazendo uma planilha nossa, eu estou no Brasil, eu vou considerar que aquilo dali são valores em real, tá? Data. Quando você vai digitar uma data, 0501, dei Enter. Olha só, muita gente apanha nisso daqui. Porque quando você não coloca o nome, o ano, perdão, quando você não coloca o ano, o Excel entende que você quer abreviar a data. Apesar dele entender que aqui, ó, é 2021. Nota que aqui em cima, na barra de fórmulas, ele mostrou que ele está considerando aquele ali como 5/1 de 2021. Ok, mas então, 0501.21, barra 21. Não deu certo. Por quê? Porque ele já entendeu que você quer usar a data abreviada. Ele vai deixar sempre. Então, lembra que aqui, ó, você pode vir e você pode tá vindo, ó, e mudar, inclusive com o dia, certo? Então, você pode formatar a data como? Vou selecionar aqui, ó, você pode formatar como data. A gente tem aqui a data, ó, ele fala a data abreviada, mas é data e você formata normalmente. Se eu quiser formatar ela diferente, eu posso, vou apertar o Ctrl 1, CTRL 1, de 1, 2, 3, 1, tá? Aí você tem aqui a data, ó, onde você pode vir e escolher um dos vários formatos de data que a gente pode estar utilizando. O mais comum é esse, a gente trabalhar com dia, mês e ano, sendo que a gente coloca sempre com 2 dígitos. Mesmo que seja dia 1, vai ficar 01, se for mês 5, 05 e por aí vai. Se você não quiser considerar 2 dígitos, você pode estar fazendo aqui, certo? Então, basta você escolher. Vou excluir essa coluna aqui. Estou fazendo a exclusão para você ir vendo como a gente faz, tá? Então, aqui, beleza. Já fiz a formatação. Vou centralizar esse valor aqui. Acho que fica mais legal. Ó. Aperto o F4. Ele repete a última ação. Aperto o F4. Repete a última ação. Ok. Então, esse vídeo nós vamos estar encerrando ele por aqui. Nós vimos até a parte de formatação de números. É claro que nós vamos aprimorar isso no decorrer desses vídeos. Então, a gente trabalhou até agora na parte de formatação de números. Caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão ou qualquer coisa nesse sentido, coloca aí nos comentários pra gente. Se gostou, deixa um joinha, curte, ajuda pra caramba o canal, ajuda a divulgar e pode estar também compartilhando se você quiser, ok? No mais, agradeço, fiquem com Deus e até o nosso segundo vídeo. Lembrando que se você fizer a inscrição e ativar o sininho, a hora que a gente for publicando, você vai vendo essa publicação aí no Excel, aí no seu YouTube. Um abraço a todos, fiquem com Deus, tá? E até o nosso próximo vídeo. Até mais!